No vídeo de hoje, nós vamos fazer a análise em cima do livro Mais Esperto que o Diabo. Esse livro que é best-seller, um dos mais vendidos no mundo, que vai trazer muitos ensinamentos para você. Eu li todo o livro, destrinchei, como eu sempre faço aqui nesse quadro maravilhoso, onde eu resumo os principais livros do mercado e vou trazer para você um mega resumo comentado, trazendo para vocês muitos exemplos. Fica comigo até o final desse vídeo, que é incrível. Pega logo o seu papel e a sua caneta para você anotar todas as informações relevantes sobre esse conteúdo. Roda a vinheta para a gente começar. Meu líder, minha líder, vamos para a tela do meu computador agora para a gente poder analisar o livro Mais Esperto que o Diabo. Vou passar para você todos os ensinamentos que eu aprendi neste livro. Sempre eu leio um livro aqui semanalmente e faço resumo para vocês e comento um pouco sobre esse livro. E o Mais Esperto que o Diabo vai trazer muitos ensinamentos para você. Então fica comigo até o final. E como eu sempre digo, cara, tenha com você. Separe um caderno para que você possa fazer as anotações dos resumos que estão saindo no canal. Imagine que você daqui a 10 meses, por exemplo, vai ter vários resumos ali no seu caderno, quanto você vai aprender com todo o conteúdo que está nesse caderno. Cara, faz isso, separa um caderninho, pega a caneta, vai anotando os principais pontos do livro que eu vou comentando aqui para você, porque toda semana sai conteúdo novo aqui pra gente poder debater, beleza? Lembrando, galera, que o link para você adquirir o livro do Sucesso 360, ó, Sucesso 360 tá aqui na descrição, e também o link para você participar da comunidade do Sucesso 360. Lá tem os meus melhores treinamentos e por atualmente o preço é apenas R$36 mensais. Pode fazer a qualquer momento, pode cancelar a qualquer momento, você pode entrar, ter acesso gratuito por 7 dias. Se você não gostar, você pode sair, não tem problema nenhum, beleza? Mas aproveita, vai lá, confere e veja se você gosta, fechou? Vamos lá para a tela do meu computador agora para a gente analisar esse livro maravilhoso, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Então a gente vai fazer aqui um resumo bacana desse livro. O livro que começa, galera, com a introdução do autor, né? Fala um pouquinho da história do autor, eu gosto sempre disso. Inclusive, meu livro também começa dessa forma, onde eu falo um pouco da minha história, porque a gente muitas vezes quando lê um livro, a gente quer saber quem é o cara que escreveu isso, quem foi o cara que escreveu esse livro. Será que o cara que escreveu, ele tem resultado? Será que realmente aquela pessoa tem o que falar ou é um charlatão, né? A gente quer saber logo disso. Então eu gosto desse estilo de livro, onde eu conheço um pouco a história do autor. E é o que o autor ele fala logo no início do livro. Ele vai falando um pouquinho sobre a trajetória dele. E ele conta as dificuldades da vida dele, fala como ele chegou a criar a filosofia, né? É bem bacana. Ele disse que após as dificuldades ele deixou de ser controlado pelo medo e foi controlado pelo outro eu. Esse outro eu era guiado pela fé. Uma coisa bem interessante nesse livro é que ele fala o seguinte: ele planejou durante muito tempo lançar a filosofia de sucesso, mas ele sempre estava tendo bons resultados. E aí o que acontece? Chegou um momento em que ele perdeu tudo que tinha, perdeu todo o dinheiro dele, e aí ele ouviu uma voz, segundo ele, uma voz maior, que veio de um outro eu dele, falando para ele poder agir. Chegou a hora de você colocar a sua filosofia para frente e tal. E ele começou a ser puxado por esse outro eu que era agido pela fé. Então veja bem, ele já começa a ensinar aí. Ele conta que no início ele era uma pessoa controlada pelo medo, medo de fazer as coisas e medo de não dar certo, tinha medo de arriscar, tinha medo de fazer algo diferente. E esse outro eu era movido pela fé, de poder agir, cara. Eu vou agir, eu vou fazer acontecer. Ele conta até um exemplo que ele chegou, esse outro eu falou para ele, não precisa eu dizer para você que esse outro eu é a fé, a voz de Deus falando, né? Chega para ele, em nenhum momento ele diz isso, né? Que é a voz de Deus falando, mas ele fala que o diabo, ele age pelo medo, enquanto Deus age pela fé, né? E aí, esse outro eu chegou pra ele e falou assim, ó, tu vai pegar um dinheiro emprestado com fulano de tal e tu vai pro hotel tal, é o hotel mais caro da cidade X, e aí você vai pra lá. Ele disse, mas como eu vou fazer isso? Ele não questiona, só faz. E aí ele pegou o dinheiro emprestado pra viajar pra essa cidade, onde ele ia mostrar pra um cara a filosofia do sucesso, né? E aí ele se hospedou num dos melhores hotéis, o dinheiro dele só dava pra 2 ou 3 diárias. E aí ele se hospedou nos melhores hotéis e no outro dia ele fechou um grande negócio. Mas o que foi isso? Foi agido pela fé.
pô, eu vou fazer isso porque é a minha segurança. Então, quando você age pela fé, ele já mostra isso, que é muito importante. E na nossa vida, às vezes, a gente não vai ter dinheiro para fazer as coisas, mas a gente tem que agir o quê? Pela fé. Eu vou fazer e vai dar certo. Eu vou aqui investir o meu dinheiro porque eu acredito nesse negócio, nesse projeto, e vai acontecer e vai dar certo. Então, é muito importante que você entenda que a fé é extremamente importante para que você possa crescer cada vez mais na sua vida. Ele fala também, galera, que fracasso é bênção disfarçada. Uma das coisas que vai deixar clara no livro, ele vai citar em muitos momentos que fracasso é bênção disfarçada. Um novo modo de orar, ele conta que ele aprendeu. Ele conta que ele aprendeu, o fracasso pode ensinar muito para ele, que foi no fracasso foi que ele cresceu, né? E ele conta que aprendeu um novo modo de orar. E que modo foi esse que ele aprendeu? De agradecer. Ele só orava pedindo pelo aquilo que ele não tinha ainda e tal. E ele começou a orar agradecendo. À noite ele sempre orava e pela manhã também ele agradecia pelo aquilo que ele tinha e agradecia pelas coisas que estavam por vir ainda, entendeu? Ele sabia o que estava por vir. Então, esse sentimento de gratidão fazia com que ele se sentisse feliz. Enquanto o sentimento daquilo que focava na onde ele não tinha, naquilo que ele não tinha, o deixava triste. Então, a gente tem que aprender sobre isso. Eu falo também muito sobre gratidão no livro do Sucesso 360 e você aprende que gratidão é uma peça fundamental que você precisa exercer todos os dias. Quando você acorda, agradecer por tudo aquilo que você tem. Quando você vai dormir, agradecer também por tudo que você tem, para tirar o foco daquilo que a gente não tem, né? Porque o nosso cérebro vai sempre levar a gente a pensar em coisas que a gente não tem e ficar triste com isso. Quando a gente foca no que não tem, a gente fica triste. Mas quando a gente foca no que a gente tem, a gente vê o quanto nós somos afortunados, né? Felizes por isso. Daí ele conta um pouquinho como funciona, né? Ele dá um exemplo, galera, preste atenção, que ele dá um exemplo da entrevista com o diabo. Aí ele conta, algumas pessoas pensam, você entrevistou mesmo o diabo é só uma figura. E ele não quer entrar nesse X da questão, né? A gente sabe que isso, a gente nunca pode duvidar de nada. Eu nunca duvido de nada. Se o cara entrevistou ou se o cara teve um chamado ou se teve alguma coisa do tipo, cara, eu não duvido nada, mas o que eu vou me ater é os ensinamentos do livro, que você vai ver que faz algum sentido. Interessante que você aplica aquilo que faz sentido para você, beleza? Então ele é mais ou menos o livro como um todo é mais ou menos da seguinte forma: é uma entrevista. Daqui já começa a entrevista. Ele começa assim, ó: eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos, vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples. Exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista, senhor diabo? Aí ele faz, sim, estou pronto, mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito. Durante esta entrevista você se dirigirá a mim somente como sua majestade. Com que direito você exige tal respeito real? Aí ele fala, você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar o título de realeza? Aí o humano pergunta, você tem prova do que você está afirmando, né? Ele, sim, tenho provas em abundância. No que consistem suas provas? Consistem em muitas coisas. Se você quer resposta, você se dirigirá a mim como a sua majestade. Algumas coisas você entenderá, outras não, para que você entenda meu ponto de vista. Descreverei a mim mesmo e corrigirei a falsa noção que as pessoas têm de mim e de onde eu habito. Então, o livro, ele é todo dessa forma. É o humano fazendo perguntas e o diabo respondendo, né? Que ele fala, vai jogando perguntas e respostas. É uma entrevista mesmo. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu li todo o livro, destrinchei os principais ensinamentos e eu vou passar aqui para você os principais ensinamentos que eu pude capturar desse livro, ok? Começando quando o diabo diz assim, o diabo diz que controla 98% das pessoas através do medo. E qual é o medo que ele fala? Ele já fala assim, ó, tipos de medo. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da perda da saúde, medo da perda do amor, medo da velhice e da morte. Desses aí, os principais medos que ele domina as pessoas, você pode anotar aí, é medo da pobreza e da morte. Esses são os principais medos que ele controla a mente das pessoas. E o principal que ele mais gosta é o do medo. Através do medo, ele faz com que as pessoas deixem de viver a vida delas realmente em abundância, em plena vivência ali das coisas boas, porque simplesmente pelo medo da crítica, o medo de perder a saúde. Então, ele fala muito sobre essa questão do medo. Você vai ver lá na frente, o livro ele fala, ele é tipo assim, ó, é aqueles livros que ele entra num assunto, vai para outro, depois volta naquele mesmo assunto, e durante os pontos principais que eu fui separando em cada capítulo, você vai perceber que ele faz sempre esse giro e vai voltar várias vezes nos mesmos medos aqui que eu vou falar para você. Então, esses são os principais medos, e ele fala que ele controla 98% das pessoas do mundo. E por que isso acontece? Porque 98% das pessoas ele considera que são alienados, porque vivem através desse medo. E lá na frente você vai descobrir o que é essas pessoas que são alienadas, tá? O diabo diz que perdeu o controle dos homens que pensam positivo, diz que seu oponente controla outras forças, o amor, a fé,
a esperança e o otimismo, e diz que usa em grande quantidade a pobreza e a doença para ganhar a mente das pessoas. Então vamos lá. O que é que ele fala aí? Ele diz que perdeu o controle dos homens que pensam positivo, ou seja, se você é uma pessoa que tem pensamentos positivos, que não vive através do medo, que está sempre pensando de forma positiva, ele fala que você faz parte dos 2%. Os 2% de pessoas que ele não consegue controlar, porque ele vive justamente trazendo pensamentos negativos para você, e quando você dá ouvidos a esses pensamentos negativos e age de forma negativa, é aí que o diabo controla. É isso que ele fala no livro. E ele diz que o seu oponente, Deus no caso, né? Diz que seu oponente controla outras forças: o amor, a fé, a esperança e o otimismo. Então o que acontece? Um outro exemplo importante para a gente entender. Vamos supor que você é uma pessoa que quer colocar um negócio. Você quer sair do seu emprego e você quer colocar um negócio. E aí a gente percebe que precisa de fé para que você possa agir, para que você possa acreditar que isso vai dar certo. Você precisa da fé. Quando você age pela fé, quando você acredita naquilo que você ainda não viu, quando você se dota dessa certeza que vai dar certo, que Deus vai fazer dar certo, Ele já quer que dê certo e você vai fazer por onde dar certo, você está agindo como 2% da população age. Mas quando você olha aí com medo de fracassar, com medo de dar errado, com medo da pobreza, medo de ficar sem dinheiro, medo de não poder pagar as contas, medo de ficar pobre, quando você olha com esse olhar aí, você está sendo dominado pelo diabo. É isso que ele fala, que quando as pessoas têm medo, sentem medo da pobreza, quando as pessoas não agem pelo medo, eu os controlo, eu os alieno, certo? Então entenda bem, quando a pessoa age com esperança, com otimismo, Deus está no controle, você está colocando Deus no controle. Quando você olha com desesperança, com falta de otimismo, com negatividade, você está colocando o diabo no controle. Isso é o que ele fala no livro, certo? Diz que usa em grande quantidade a pobreza e a doença para ganhar a mente das pessoas. Então, ele tem esses dois pontos aqui. O que é que ele fala da doença? Ele faz com que as pessoas comam de forma exagerada, comam coisas que não são saudáveis, para que essa doença faça com que essas pessoas sintam-se aí dominadas. Porque a doença, segundo ele, a doença é uma grande carta no jogo dele, né? O diabo diz, a doença é uma grande carta no meu jogo, porque eu faço as pessoas ficarem obesas, perderem um pouco a noção do pensamento individual ali que ela tem mesmo, e se tornar ali um ritmo hipnótico. Você vai ver mais na frente o que funciona isso, né? Como é que funciona isso. Então é bem interessante você aprender sobre isso. E ele fala do poder da alienação. Ele diz que utiliza o cigarro, a bebida, para ganhar os jovens. Ele diz que a alienação é a arma favorita. Para alienar as crianças, usa o exemplo dos pais. Os hábitos mais comuns que ele controla a mente das pessoas são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Então vamos lá. Primeira coisa, utilizo o cigarro e a bebida para ganhar os jovens. Quando você observa aí a quantidade de jovens que gosta de festa, que gosta de ir para as festas, né? Vai para uma festa e aí começa a beber, aí os amigos já botam ali o cigarro, e aí começa a ter azaração, aí começa a ficar com a menina, com outra e tudo mais. Isso sim, tem um prazer aí também. Se você disser para mim que não é prazeroso, porque você nunca fez. Mas em você ir para uma festa, você beber, você estar com seus amigos, você pegar uma menininha ou a mulher, ficar com um rapaz bonito que ela gostou e tal, isso é prazeroso. Porém, o diabo diz o seguinte, que quando a pessoa age dessa forma, ele está no controle, certo? Então a todo momento ele vai dizendo os pontos, ele é um alienado, essa pessoa na visão dele é uma pessoa alienada. E a alienação é a arma favorita dele. A alienação é aquela pessoa que não vive sobre os seus próprios termos, mas ela vive sobre um termo coletivo, de pessoas que estão ali e fazem, e as pessoas vai no bolo e faz também, sem pensar, pô, será que isso aqui que eu estou fazendo é algo que realmente é bom para mim? É algo que realmente me faz bem? Será que isso aqui vai me trazer retorno lá no futuro ou não? Ou só vai me tirar recursos? Então aí, quando você começa a se perguntar essas coisas e começa a não entrar nesse jogo, você já deixa de ser um alienado, entendeu? E ele vai explicar mais na frente sobre isso. Para alienar as crianças, ele usa o exemplo dos pais. Isso é muito importante a gente entender. Desde quando nosso filho é novinho, o meu filho hoje Gustavo tem 2 anos. E o meu outro filho, Guilherme, atualmente tem 2 meses. O Gustavo, ele já tem muitos hábitos que ele adquire comigo e com a mãe, com os pais. Então, se nós não tivermos responsabilidade para educar ele, para educar os nossos filhos, esses filhos vão crescer e vão ser o quê? Alienados também, se eu for e minha esposa for alienado.
É o que ele fala no livro. Pais alienados criam filhos alienados pelo exemplo. Então vamos supor que você é uma pessoa que come de forma errada. Eu já falei aqui em outros vídeos que você tem que ter um plano alimentar. Você tem que ir no nutricionista, tem que realmente seguir uma dieta. Evitar comidas como refrigerante, chocolate, essas coisas que não... Pizza, né, em excesso, massa em excesso, frituras. Coisas que vai fazer com que você engorde, seja obeso e tudo mais. E aí o que é que vai acontecer? O diabo diz que usa você como exemplo para educar os seus filhos. E através disso, seus filhos crescem com os mesmos hábitos que você tem e, consequentemente, no futuro se tornam alienados também. Se tornam obeso também. Se tornam pessoas que vai agindo de acordo com uma massa age e se tornam assim um alienado, entendeu? E ele sempre no controle. Os hábitos mais comuns que ele controla a mente das pessoas é o medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Tudo isso ele dá para você. Ele diz que dá. Se a pessoa é vaidosa demais, ele dá a vaidade para a pessoa. Se a pessoa é preguiçosa, ele dá o conforto para a pessoa. Se a pessoa gosta do luxo, ele dá o luxo para a pessoa. Entendeu? Então ele diz, ó, eu uso aquilo que eu vou fisgar a pessoa de forma mais fácil. É o que ele fala. Faço com que a maioria das pessoas coma muita comida. Olha só aqui, ó. Faço com que a maioria das pessoas coma muita comida e o tipo errado de comida. Isso leva à indigestão e à obesidade. E diminui o pensamento apurado. É isso que ele fala. Quando você come muito, o seu intestino ele vai ter que trabalhar dobrado para poder digerir toda aquela alimentação que você fez. E a grande maioria da sua alimentação, cara, é uma alimentação ruim, que não é saudável. Consequentemente, você deixa de pensar de forma apurada. Ele diz que se a escola começar a ensinar sobre a saúde às crianças, causará um dano irreversível para ele. Ele diz que graças a Deus, ou melhor, né? Vou dizer aqui, ele diz que dá graças a não ter a escola ensinando aos filhos como se alimentar, por exemplo. A escola não ensina bons modos de alimentação, porque através disso, se a escola ensinasse bons modos de alimentação, não teríamos tantas crianças obesas e tantos adultos obesos, porque desde de criança, a criança já iria saber o que é certo e o que é errado comer, entendeu? Ele faz com que as pessoas casadas briguem sobre assuntos financeiros, amigos, atividades sociais e da forma de educar as crianças. Então, é a forma como ele age. Ele gosta de fazer com que as pessoas casadas briguem entre si, né? Principalmente sobre assuntos financeiros, amigos e atividades sociais. Ele vai fazendo várias confissões durante o livro e várias delas fazem sentido se você parar para analisar. Dá pra gente aprender. Eu quero dizer pra você, meu líder, minha líder, que será que esse cara entrevistou o diabo mesmo? Cara, se você analisar todos os fatos, né, que eu coloco aqui pra você entender, faz sentido em algum modo. Cara, se faz sentido pra você, pense com a sua própria mente. Se você vai fazer uma parada, essa parada tem benefício? Tem. Faz. Se vai fazer, tem benefício para mim? Não tem, só tem malefício. Não faz, porque quando você começa a agir dessa forma, você começa a escolher as coisas boas que a vida oferece para ti. E você vai usufruir das coisas boas, entendeu? Então, na profissão, faz com que muitas pessoas abandonem as escolas e peguem o primeiro emprego, sem planos e objetivos claros para o futuro profissional. Olha o que ele faz. Ele faz com que você apareça o primeiro emprego, você vai para o primeiro emprego, e aí você para de estudar, que a maioria das pessoas fazem, para de estudar, e aí fica trabalhando naquela empresa durante muito tempo, não cresce profissionalmente, não cresce mentalmente e depois de um certo tempo sai da empresa, vai buscar um outro emprego, às vezes fica desempregado durante muito tempo, porque esqueceu de se preparar, esqueceu de se qualificar. Se qualificar é extremamente importante, mas poucas pessoas falam isso para você. As finanças fazem com que as pessoas gastem deliberadamente e não economizem em nada. Isso é um hábito terrível, cara, você gastar mais do que ganha. A galera que, sempre gastou mais do que ganha, hoje já tá devendo mesmo ganhando dinheiro. Por quê? Sempre gasta mais do que ganha. Fala assim, mas porque meu dinheiro não dá. Claro, você tá habituado a gastar mais do que você ganha. Você quer ter um padrão de vida que você ainda não é suficientemente consciente para ter. Então você tem que fazer você ganhar mais dinheiro para ter um padrão de vida melhor. E aí você vai poder comprar as coisas que você compra hoje, mas enquanto você tem que diminuir seu padrão de vida. No ambiente faz com que as pessoas passem tempo com pessoas alienadas, assim consiga ganhá-la com a força da maioria. Então ele sempre vai fazer o quê? Que você passe tempo com pessoas alienadas. Pessoas alienadas trazem você para ser alienado também. Exemplo, você não bebe, começa a andar com pessoas, frequentar grupos de pessoas que bebem e a pessoa você vai começar a fazer o hábito da bebida, entendeu? Isso é muito comum acontecer. No pensamento faz com que as pessoas se alienem-se no pensamento negativo. Isso leva a atos negativos e, consequentemente, resultados negativos. Então ele fala muito sobre isso. Você que tem pensamentos negativos, ele fala muito sobre esse hábito
de pensar negativo. E eu quero já deixar claro para você, você nunca vai deixar de pensar negativo. Você sempre vai pensar negativo e vai escolher pensar positivo. O pensamento negativo, nosso cérebro foi feito para isso, para pensar de forma negativa. Você tem que entender que isso faz parte. Vem o pensamento, você oi pensamento, obrigado pensamento, tchau pensamento, acabou. Não vou pensar, ficar me alimentando e agindo de forma com esse pensamento negativo. Não, simplesmente controla ele e pronto, acabou, vai embora. E espera agir de forma positiva, isso é muito importante. Ele diz que alienação e procrastinação é a mesma coisa, deixar as coisas para depois. Amanhã eu faço, depois eu faço, né? Enfatiza que não consegue alienar as pessoas que pensam por si, têm um propósito, um alvo definido, e somente as pessoas fracas. Olha só que coisa interessante. Ele diz que ele não consegue alienar as pessoas que têm um propósito, cara. Se tu tem um propósito, realmente algo que tu quer realizar, algo grande, ele não consegue alienar você. Porque tu tá focado, tá no teu propósito, sabe o que quer. Ah, eu quero ser um jogador de futebol. Ah, eu quero ser um cantor. Ah, eu quero ser uma cantora. Ah, eu quero ser um grande empresário. Ah, eu quero ser líder na minha empresa. Então você tem um propósito, claro. E você não se desvia desse propósito. Ah, eu quero ter um corpo desse jeito. Ah, eu quero ter, daqui a 5 anos, quero estar com a casa desse jeito, quero ter esse carro. Então você tem um propósito muito claro. Quero passar no concurso, quero fazer tal coisa. Você já diz para você o que você quer. Tem escrito aquilo que você quer. Quando você tem isso, ele não consegue alienar você. Ele vai colocar várias tentações próximas a você, mas ele não vai conseguir alienar. Ele só consegue alienar pessoas realmente fracas. É o que ele fala. Ele define, galera, como alienado as seguintes características, né? Falta de propósito. Veja bem se você é uma pessoa que é alienado nos termos que ele define no livro, ou se você é um não alienado, tá bom? Vamos lá. Falta de propósito. Eu não sei o que eu quero na minha vida. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei, não defini ainda o que eu quero. Falta de autoconfiança. Ah, eu não sei se eu bom o suficiente. Eu não consigo fazer isso. Você pensa muito de forma negativa a seu respeito. Você não tem confiança em si mesmo. Gasta tudo que ganha. Se você é uma pessoa que sempre fica no vermelho, ficará doente ou debilitado por alguma doença real ou imaginária, ou doença real, ou doença imaginária, depressão, ansiedade e tudo mais. Terá pouca ou nenhuma imaginação, não terá entusiasmo e iniciativa para começar algo novo, fará apenas o que for forçado a fazer. Se eu for forçado a trabalhar, eu vou. Mas trabalhar num feriado, trabalhar no sábado, trabalhar num domingo, não, Deus me livre. Eu só vou se eu for forçado. Se realmente tiver ali, se você se comporta dessa forma, você é um alienado. Expressará sua fraqueza pegando atalhos. Ah, não vou fazer o mais difícil não, vou aqui pro caminho mais rápido. Você também se enquadra nessa característica de alienado. Temperamento explosivo, explode com facilidade, você perde as estribeiras, né? Como diz o mais popular. Será uma personalidade sem magnetismo, ou seja, as pessoas não vão querer estar perto de você. Você vai estar com poucas pessoas, muitas opiniões com pouco conhecimento profundo. Não será generoso, não aprenderá com os erros. Quer dar pouco e quer receber muito. Comerá muito e se exercitará pouco. Beberá bebida alcoólica se alguém pagar para ele. Apostará muito, criticará os bem-sucedidos. São tudo característica de pessoas que são alienadas. Então, se você tem algumas, né, dessas características aqui presentes, você tem característica de alienação, beleza? De uma pessoa alienada. Ele define também o não alienado. Quais são esses não alienados? Ele está sempre engajado em fazer alguma coisa através de um plano muito bem definido. Ou seja, se é na alimentação, ele tem um plano. Se é para o trabalho dele, ele tem um plano. Se é para os estudos, ele tem um plano. Se é para a parte financeira, ele tem um plano. Ele está sempre está com um plano muito bem definido para poder realizar as coisas na vida dele. Então, se você tem essa característica, isso é uma ótima característica. Ele sempre está fazendo algo com objetivo. Ele tem um objetivo maior na vida, do qual está sempre trabalhando nele e outros menores. Ou seja, você tem um grande objetivo de vida, o que você quer muito alcançar, e tem outros menores, né, objetivos para outras áreas da vida que você tem também. O tom da voz, rapidez do seu passo, brilho nos olhos. Olha que massa isso aqui, velho. Mostra que é uma pessoa que sabe o que quer. Ele fará muitos favores a outros, mas quase não aceita favores em troca. Ele sempre será achado de frente para o campo de batalha. Ele nunca culpa os outros. Você o encontrará administrando o melhor negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor carro. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com sua mente. Ele pensa por seus próprios moldes. Olha que interessante. Então essa é a definição de pessoas não alienadas. Cara, isso é muito interessante porque
quase 80%, 90% das coisas que tem aqui, cara, fazem base do Sucesso 360, né? Então tem muita coisa lá no Sucesso 360 que você vai ver aqui mais esperto que o diabo. Ou seja, e eu fiz uma pesquisa apuradíssima nos principais hábitos das pessoas de sucesso para poder fazer o livro Sucesso 360 e criar o método Sucesso 360, realmente mapeando as pessoas de sucesso em cada área e trazendo isso na filosofia do Sucesso 360, né? Que é em todas as áreas trazer o passo a passo das pessoas de sucesso. E aí, quando ele fala esse tipo de coisa, se assemelha muito e traz realmente uma certeza de que aquilo que ele está falando e aquilo que eu pesquisei, realmente você pode seguir, que você vai ter resultado, que você vai ter sucesso na sua vida. A confissão continua. Eu gosto de fazer as pessoas desistirem dos objetivos, experimentando fracasso. Somente os não alienados resistem ao fracasso. Olha só, quantas vezes você já tentou uma coisa, acabou não dando certo e você acabou desistindo? Se você frequentemente acontece isso com você, você é uma pessoa que é alienada. Então, uma pessoa que sabe o que quer, ela não desiste. Ela vai fazer de novo, de novo, de novo, vai errar, vai aprender e vai de novo, de novo, de novo, entendeu? Apenas 1 a cada 10 mil pessoas irão continuar após fracassar 2 ou 3 vezes. Olha, caraca, olha só, apenas 1 a cada 10 mil pessoas irão continuar após fracassar 2 ou 3 vezes. Por isso é uma das minhas armas prediletas, é o fracasso. Ele fala que utiliza as propagandas para aterrorizar as pessoas e implantar o medo. Comida, sexo e dinheiro tornam a presa fácil para mim. Sempre ofereça aquilo que a pessoa deseja. Então vamos lá. Primeira coisa sobre fracasso. Você tem que entender que você vai fracassar na sua vida. Coloca aí, fracasso faz parte do sucesso. Não tem como você chegar no sucesso sem você fracassar. Você vai fazer alguns planos e vai errar alguns planos. Isso faz parte. Aprenda sempre os atletas, os jogadores de futebol, atleta de pugilista, né, de boxe, de MMA, atletas que participam de Olimpíadas. Cara, quando eles perdem uma competição, eles não ficam, ai meu Deus, perdi, vou desistir de ser um competidor. Não, cara, simplesmente vamos pra próxima. Perdeu a competição? Próxima. Vou melhorar, o que tiver de melhorar, e vou pra próxima. Perdi a competição? Próxima. É assim que os caras se comportam. Ele não fica se lamentando porque perdeu. Não. Simplesmente recuperação, continua treinando, próxima. Você tem que ter essa mentalidade de atleta. A mentalidade do atleta é que ele nunca desiste. Ele está sempre melhorando e continuando a batalha dele, entendeu? Fracassar 2 ou 3 vezes e não desistir, cara. Você tem que ter essa mentalidade. Ele fala que utiliza as propagandas para aterrorizar as pessoas e implantar um medo. Ou seja, essa divulgação de jornais, rádios, ele utiliza muito isso. O diabo disse que ele utiliza a favorita dele. Por isso que eu digo, não assista TV, não fica assistindo rádio, né? Ouvindo rádio. Cara, se você tem alguma coisa importante a saber, essa coisa vai chegar até você, pelos familiares, pelos amigos próximos, vão comentar, as pessoas vão comentar nos lugares. Não fica antenado tudo que o jornal vende mídia, cara. Então o que ele puder fazer de mídia, aterrorizando as pessoas, ele vai fazer. Então sempre vendendo medo. E as pessoas alienadas, elas vivem sempre através do medo. Isso aqui é interessante, ó. Comida, sexo e dinheiro. Se você tiver muita comida boa, tem sexo de qualidade e tem dinheiro, você torna uma presa fácil para ele. Sempre ofereça aquilo que a pessoa deseja. Tem pessoas assim, se eu tiver comida, sexo e dinheiro, eu não quero mais nada não, meu patrão. Eu não quero mais nada não. Eu queria o que mais? Ela não tem um propósito definido, não tem algo claro que ela luta diariamente para poder conquistar, entendeu? Ritmo hipnótico. Ele fala sobre o ritmo hipnótico. O ritmo é o último estágio do hábito. Hábitos indesejáveis levam a pessoa a alienar-se. Ele fala sobre o medo da crítica, então vamos lá. Primeiro deixa eu terminar isso aqui. Quando 2 ou mais reunirem-se e pedirem por qualquer coisa, em meu nome lhe será concedido. Vivemos num mundo de causa e efeito, sorte e milagre não existe. E pensamentos produzem ações, o diabo foca no pensamento negativo. Então vamos lá. Ele fala aqui, ó, ritmo hipnótico. Ele explica um pouquinho sobre isso, que é o ritmo hipnótico. Galera, eu já falei muito sobre hábitos aqui no canal para vocês. Se você já me acompanha há um bom tempo, você entende um pouco sobre hábitos já aqui, certo? Não é novidade para você. Mas tem algumas pessoas que são novas aqui no canal, que nunca tiveram algum conteúdo a respeito de hábito. O que acontece? Um hábito, em média, demora de 21 a 30 dias para formar. Ou seja, se você fazendo a mesma atividade, vamos supor, ler. Se você quer formar um hábito, você vai ler por 21 dias a 30 dias seguidos. 15 minutinhos ali, 10, 15, 20 minutinhos. Leitura, todos os dias, no mesmo horário de preferência. O que é que vai acontecer? Isso vai enraizando no seu cérebro, vai criar uma conexão tão forte e depois de algum tempo isso vai ser natural para você. Você vai sentir falta daquilo, entende? Isso é o último estágio do hábito, quando aquilo está muito bem enraizado. E ele fala do ritmo hipnótico, que muitas pessoas estão vivendo, que é o último estágio do hábito, porém, hábitos indesejáveis, como por exemplo, comer todo tipo de comida, tomar refrigerante. Cara, como é que você tomar refrigerante? Toma lá quase 2 litros de refrigerante, 1 litro e pouco de refrigerante. Então, isso é o ritmo hipnótico, que é o que faz com que as pessoas sempre vivam naquele ritmo. Tipo aqueles caras que vivem num zumbizão assim, ó. O ritmo hipnótico. Ou seja, ele tá com um monte de hábito
hábitos indesejáveis, porém ele tá deixando se levar, e vai levando, é caminho do precipício. Lá embaixo tem um precipício bem gigante, mas o cara vai lá, gordo já, cheio de gordura e comendo, e comendo, e comendo. E tô feliz, e vai comendo. E aí os amigos estão comendo, ele vai bebendo e tudo mais, daqui a pouco o cara vai lá, tem um infarto, tem uma coisa do tipo. E aí acabou, velho, morreu tão novo, mas por quê? Ele entrou no ritmo hipnótico, cara. E você tem que sempre estar se perguntando assim, esse hábito que eu tô fazendo é positivo ou é negativo? Eu preciso mudar isso em mim ou não? Se você tiver, eu fumo, é um hábito positivo? Não, tenho que mudar. Tenho que buscar ajuda se eu não souber mudar sozinho. Eu tô obeso, tô com sobrepeso, não pratico atividade física. Isso é positivo? Não, tenho que praticar atividade física todo dia, então vou agir. Não leio, não estudo, tenho que começar a estudar, vou começar a agir. Não tenho planos para o futuro, tenho que ter planos para o futuro, tenho que planejar, tenho que executar, tenho que fazer. Tem que ter isso em claro na sua mente. Os hábitos têm que ser positivos. Nós temos que se livrar sempre de hábitos negativos, porque senão entra no ritmo hipnótico. Você acha que está fazendo normal, só que está à beira do precipício, está a caminho do precipício. Ele fala sobre o medo da crítica, que o que vai fazer você não agir na sua vida, que o que vai fazer com que você não faça algo novo é o medo da crítica. A galera tem medo de postar uns stories, cara. A galera tem medo, pega uma foto dos stories, aí bota aqui, tira uma foto, aí fica, será que a pessoa vai pensar isso? Será que tá bom? Será que não tá? O que é que as pessoas vão pensar? Cara, isso é o medo da crítica. Então, se você tiver muito medo de ser criticado, meu irmão, você tem que entender, as pessoas te criticam hoje e vão criticar você se você colocar a cara na internet, se você começar a ser mais famoso. As pessoas vão te criticar. Isso é normal, entendeu? As pessoas que criticam hoje vão criticar você futuramente, sempre vão criticar você. Uma menina chegou pra mim, professor, eu vou mandar o meu currículo, mas eu tenho medo que as pessoas me critiquem. Eu fiz, você hoje, tem pessoas criticando você, pelas suas costas, você nem vê. A diferença é que quando você tem um pouco mais de resultado na vida, as pessoas vão criticar você e você vai poder ler no comentário, vai fazer uma coisa ou outra, mas as pessoas sempre criticam você, isso é normal. As pessoas falam, comentam sobre você, entendeu? Não tenha medo da crítica, porque ela sempre vai existir, cara. Sempre vai ter alguém falando bem, sempre vai ter alguém falando mal. Simples assim. Quando 2 ou mais reunirem-se e pedirem por qualquer coisa em meu nome, lhe será concedido. Isso ele fala que Deus, né? Ele diz isso para as pessoas. Ele diz isso aqui, deixa claro isso. Que se 2 ou mais reunirem-se e pedirem por qualquer coisa em meu nome, lhe será concedido. Ele diz que o inimigo, né? O diabo diz que o meu inimigo, meu oponente, ele diz isso e realmente acontece. Se você, por exemplo, você e sua esposa pedirem algo em conjunto, será concedido. Nós vivemos num mundo de causa e efeito. Sorte e milagre não existe. Não existe sorte, galera. Não existe sorte. Sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Então mantenha-se preparado, porque a oportunidade vai chegar para você. Mantenha-se preparado, mantenha-se estudando, mantenha-se comprometido. Isso é muito importante. Milagre não existe, sorte e milagre não existe. O que existe é causa e efeito. O que acontece na sua vida é porque você fez algo para que isso acontecesse. Então isso gerou resultado. E pensamentos produzem ações, por isso que o diabo foca no pensamento negativo, porque ele quer que sua vida o quê? Tenha resultados negativos, por isso ele foca no negativo. Então, toda vez que você tiver um pensamento negativo, lembre-se que é arma do diabo, beleza? Então você não deve dar ouvidos ao pensamento. Simplesmente vai lá, ok, pensamento, tchau, pensamento, até mais, até a próxima. Cada ambiente tem seu próprio ritmo hipnótico que influencia quem está em contato. Se você sabe o que quer e está disposto a entregar tudo o que tem para alcançar isso, o ritmo hipnótico trabalhará a seu favor. Ou seja, cada ambiente que eu estou, por exemplo, aqui na minha região, aqui no meu bairro, tem um ritmo hipnótico. As pessoas fazem as coisas parecidas aqui. As pessoas com quem eu me relaciono, elas fazem coisas parecidas. Então eu busco me relacionar com pessoas que fazem as coisas parecidas com aquilo que eu faço, entendeu? Então eu evito ficar em contato com pessoas que têm os mesmos hábitos, que eu sei que são hábitos ruins. Eu evito ficar perto dessas pessoas. Eu evito frequentar esse tipo de ambiente. Eu escolho estar perto de pessoas que têm sucesso, querem ter sucesso na vida, querem crescer, querem evoluir, e eu costumo estar próximo dessas pessoas. Ele fala também o seguinte: o poder do propósito definido. Não tem o poder nenhum ser humano que vive através do seu propósito. Isso é minoria. Apenas 2 a cada 100 pessoas o tem. Cara, a cada 100 pessoas, apenas 2 pessoas têm um propósito definido. Ou seja, sabe exatamente o que quer. Sabe exatamente, acorda todos os dias focado num grande objetivo. Apenas 2 de 100 pessoas. Cara, eu quero aumentar isso. Eu quero fazer com que você seja uma pessoa de propósito definido. Esse é um dos motivos da gente estar aqui no canal do Sucesso 360. Para fazer com que você viva através dos seus próprios moldes. Você faça aquilo que é realmente bom para você. Ele fala sobre o perigo do amor incontrolável e da importância de saber controlar as emoções. Nós temos que entender que nós precisamos controlar
as nossas emoções. Galera, raiva, tristeza, alegria, gratidão, tudo isso existe, são sentimentos. O que nós precisamos entender é que esse sentimento ele vai vir, mas nós não somos obrigados a agir através dele. Por exemplo, se eu ver um cachorro e esse cachorro me deu medo, eu não sou obrigado a correr desse cachorro. Eu posso ficar simplesmente parado, ou andar devagar, ou observar. Mas tem pessoas que quando sentem o medo já se apavoram, entendeu? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Tem que saber controlar as emoções. As pessoas com planos maiores normalmente têm mais chance de ser bem-sucedidas. Quanto maior o plano, maior a chance de ser bem-sucedido. Olha que coisa interessante. Geralmente as pessoas pensam o contrário, né? As pessoas pensam assim, meu plano menor aqui, meu sonho é menor, eu vou conseguir alcançar. Não, geralmente as pessoas que têm sonhos maiores, planos maiores, têm mais chance de ser bem-sucedido. Olha que coisa legal. As pessoas com planos menores às vezes encaram derrotas temporárias como fracassos. Isso é algo realmente terrível. Você não pode encarar uma derrota temporária, algo que uma etapa, né? Você perde uma batalha, mas não perdeu a guerra. Tem que pensar dessa forma. Quando algo der errado, perdi aqui, mas não perdi a guerra. O propósito definido ainda, ele fala sobre o plano baseado em moralidade e falta de princípios tende a ter sucesso temporário. O tempo é inimigo da imoralidade e da justiça. Ele fala que os jovens frequentemente cometem o erro de cobiçar os ganhos temporários baseados em planos injustos e imorais. Ou seja, aqui ele já dá um bom exemplo de que você não pode agir com imoralidade. Você tem que ser a pessoa correta, uma pessoa coerente, uma pessoa justa. Eu abri cursos desde 2011, né? Desde que eu tinha 21 anos que eu abro curso no Brasil inteiro. E eu já vi tanto picareta, cara, que vai em uma cidade, abre divulgação de um curso na cidade, aí pega o dinheiro da galera, vai embora. Eu falei, meu Deus do céu, quem tá dizendo pra essa pessoa aí que ela vai ser bem-sucedida um dia na vida dela? Porque ela pode ganhar dinheiro agora, mas daqui uns dias não vai ter mais cidade para ela voltar, para abrir curso de novo, para treinar as pessoas. Vai dar calota no povo, uma hora vai ser preso. E, pô, velho, qual é a graça disso, meu irmão? Qual é a graça disso? Se você andar errado, não existe. O crime, ele não justifica, não vale, entendeu? Então você ser imoral, faltar com o princípio, estar lesando o outro, isso não pode acontecer. O tempo é inimigo da imoralidade e da justiça. E por isso jovens frequentemente cometem esse erro de cobiçar os ganhos temporários baseados em planos injustos e imorais. Cara, se você vai fazer algo que não é justo, não é moral, não faça, pô. Não faça. A definição é o primeiro requisito para o sucesso. Definir o que quer. Isso é extremamente importante. Os jovens com vidas fáceis bancadas pelos pais são presas fáceis para mim. Então, se você é um jovem que tem vida fácil, bancado pelos seus pais, você não sabe o valor do dinheiro, você é uma presa fácil para o diabo. Eu não falo nem você, porque geralmente essas pessoas que esses jovens bancados pelos pais, ele não tá nem aqui no canal. Quem tá aqui no canal normalmente são pessoas que o quê? Que querem mudar de vida, querem crescer, querem evoluir, né? Estão buscando realmente essa formação. Essas pessoas que muitas vezes têm vida fácil bancadas pelos pais, nem aqui estão assistindo esse tipo de conteúdo, não tá, cara. Tá assistindo porcaria na internet. Mas conteúdo de valor como esse, eles não estão. Outra coisa importante pra gente entender, não facilita a vida dos seus filhos, né? Meu filho quando crescer, ele vai aprender o valor do dinheiro, ele vai aprender o valor do trabalho, ele vai aprender que ele tem que trabalhar para poder conquistar as coisas dele, entendeu? Educação e religião. Qualquer um que submete a viver a vida fazendo as coisas que não quer, é um alienado. Então, se você trabalha, por exemplo, num emprego que você não quer, só para você ganhar o seu dinheiro, você é um alienado. Você tem que trabalhar aquilo que você quer, aquilo que você ama, aquilo que você gosta. A maioria das pessoas recorrem à oração após tudo ter dado errado. Uma oração baseada no medo traz para você o medo. A pessoa que começa uma oração com um propósito definido e fé inabalável de que vai alcançar o objetivo, o faz real no ambiente físico. Ou seja, olha o que ele disse aqui. Qualquer um que submete a viver a vida fazendo as coisas, beleza, já comentei isso. A maioria das pessoas recorrem à oração após tudo ter dado errado. Geralmente as pessoas, quando elas nunca oram, nunca pedem aquilo que querem, nunca agradecem, elas só recorrem à oração, recorrem a Deus quando algo dá errado e ela perde tudo. Aí ela começa a pedir a Deus e tudo mais. E o correto é você ter um projeto, ter um plano, ter um projeto definido e pedir em oração que aquele projeto seja bem sucedido. Que você consiga colocar em prática esse projeto, que Deus capacite, que você busque capacitação, que busque entendimento para colocar em prática todo o conhecimento necessário para que esse projeto cresça e progrida, entendeu? É isso que você tem que sempre pedir. Então a oração, você não pode ser uma oração baseada no medo. Eu não quero que isso aconteça, eu não quero que tal coisa aconteça, não. Mas baseado na fé. A oração, ela tem que ser baseada na fé. Que vai dar certo, que vai conseguir, que Deus abençoe, que abençoe o seu projeto, que ele cresça cada vez mais, que mais pessoas sejam impactadas. E você vai pedindo aquilo que você tem com propósito definido. Educação, ele ainda fala que educação e religião, né? Eu fiz os resumos dos capítulos, né, galera? Então por isso que eu tô comentando aqui. A única coisa duradoura para qualquer ser humano é o conhecimento de como funciona a sua própria mente. Então se você começar a entender como funciona a nossa mente, cara, a nossa mente é incrível.
é incrível. Aquilo que eu penso hoje, aquilo que eu tenho de resultado hoje na minha vida, aquilo que eu penso é fruto de coisas que eu vivi, coisas que eu estudei. Então, pode ser totalmente diferente de você. Você com a mesma idade que eu, mas pode ser completamente diferente do meu mundo com o seu mundo. Porque você viveu num ambiente totalmente diferente do meu. Mas o nosso cérebro, como ele se comporta, como ele capta as informações, foi da mesma forma durante a vida inteira. Por isso explica que muitas pessoas conquistam coisas grandes na vida e outras não. Porque o ambiente faz muita diferença, aquilo que você vai buscando de informação, como você entende a sua mentalidade. E você tem que começar a dominar as suas emoções, dominar a sua própria mente. As escolas e as igrejas não ensinam as pessoas a pensarem com sua própria mente. Elas não são inimigas, elas são minhas aliadas. O diabo diz que as escolas e as igrejas, é um ponto que eu não concordo, mas ele fala no livro, certo? Ele fala que tanto as escolas como as igrejas não são inimigas dele, são aliadas, porque a igreja ensina o medo de temer a ele e a escola não ensina nada que faça com que as pessoas pensem pelas próprias mentes, pelo contrário, só assuntos e vai aprendendo aquele assunto e tudo mais, as mesmas coisas de sempre. Ele fala que elas não são inimigas, são aliadas. Ele diz que a escola deveria ensinar as crianças sobre a vida, sobre bons hábitos para viver, sobre os alimentos que devem comer, sobre o controle do tempo, sobre o controle financeiro, sobre derrota temporária e fracasso, sobre expressar os próprios pensamentos. Isso eu concordo plenamente, tá vendo? Eu concordo plenamente. Alguns pecados. Comer em excesso é uma forma de pecado porque leva à perda da saúde e à miséria. Excesso de sexo é um pecado porque quebra a força de vontade e leva para o hábito da alienação. Permitir que a mente seja dominada por pensamentos negativos de inveja, medo, ganância, ódio, intolerância e vaidade é também pecado. Enganar, mentir, roubar são pecados. Permanecer na ignorância também é um pecado. Então, tudo que você faz que vai gerar para você resultados negativos, isso é um pecado, entendeu? Então, você não pode estar pecando. Então, tudo isso, como ele falou, comer em excesso, excesso de sexo, permitir pensamentos negativos dominem sua mente, inveja, medo, ganância, enganar as pessoas, ser ignorante, ou seja, abominar a informação. Cara, se você está aqui até agora assistindo o conteúdo desse vídeo, certamente você é uma pessoa que não está ignorando essa informação. Você não está sendo ignorante, você está buscando informação. Entendeu? Eu inspiro as pessoas a pecarem. É o que ele sempre faz. Não consigo controlar os que não pecam. A fé e a ausência de todas as formas de pensamentos negativos. Ou seja, a fé é a ausência do pensamento negativo. Uma pessoa que tem fé, ela não vai pensar negativo não, cara. Não adianta. A pessoa que tem fé que vai dar certo, ela vai agir. E ela age através da fé. É incrível demais. Ele fala também sobre autodisciplina. A pessoa deve ter domínio sobre si mesma. Quem não domina a si mesma jamais poderá liderar outras pessoas. Isso é fato. Você não consegue liderar o outro se você não consegue se autoliderar, né? Os 3 desejos básicos que você deve controlar. O desejo por comida, olha aí, comida surgindo mais uma vez. O desejo por sexo e o desejo de expressar opiniões imprecisas. Por que você acha que jovens são tão facilmente levados à vida de prostituição? De ir pra festa, bebida, todo final de semana, meio de semana e tudo mais. Por quê? Buscando o quê? Sexo. É mais fácil você fazer sexo indo pra uma balada, indo pra boate, pagando bebida pra menina e tudo mais, ou menina bebendo e tudo mais, tá num grupinho de amigos ali, é mais fácil ter sexo do que você não ir pra uma igreja, por exemplo, estudar, por exemplo, é diferente, entendeu? Então essas buscas por desejo do sexo aí, o desejo da comida, de comer em excesso e de ficar expressando opiniões, dando pitaco na vida alheia, comentando, fofocando, isso são coisas negativas. Você precisa controlar esses desejos. Aprendendo com a adversidade. Ele fala que fracasso é o caminho para o sucesso. A gente já falou sobre isso aqui. Não existe sucesso sem um fracasso anterior. Claro, para eu conseguir colocar em prática aquilo que eu penso, para conseguir realizar aquilo que eu tanto quero, eu vou ter que errar várias vezes. Isso é fato. Não tem como se livrar disso. Livre-se dos relacionamentos impróprios. Existe relacionamento que você não é para estar. Não faça aliança com quem não merece você, entendeu? Livre-se de pessoas tóxicas. Eu já falei muito também sobre isso no canal. A adversidade traz a semente da mudança. Toda adversidade que você encontrar, você tem que pensar, pô, eu posso fazer diferente. Se eu não estou conseguindo vender para o meu cliente, eu tenho que mudar a estratégia, mudar a minha abordagem. Se eu não estou conseguindo ter resultado com isso, eu já sei uma maneira de não dar certo. Hoje eu fiz uma postagem no meu Instagram dizendo que durante muito tempo eu abri um curso na cidade e perdia ali o meu investimento porque não dava aluno e eu ficava triste. Mas depois eu comecei a entender, eu comecei a aprender e mapear os meus erros. Até que eu entendi que cada derrota que eu tinha, cada adversidade que eu enfrentava, cada investimento que eu fazia que não dava retorno, era um aprendizado. Até que eu cheguei ao ponto de já dominar quase todos os erros.
e eu comecei a ter muito mais resultados, muito mais sucesso do que fracasso, entendeu? Fracasso, galera, é algo temporário, é uma adversidade que você vai passar por ela, entendeu? Simples assim. Ele fala de ambiente, tempo, harmonia e precaução. Todas as formas mentais, espirituais e física afetam você e influenciam os seres humanos. Tudo, galera, que você... Tudo no seu ambiente afeta você e as pessoas que estão nesse ambiente, entende? Tudo que está ali, o ambiente que você frequenta, aquelas pessoas ali, elas se afetam entre si. A lei do ritmo hipnótico força cada ser humano a formar hábitos e pensamentos de que se harmonizam com as influências dominantes do ambiente. Ou seja, se naquele ambiente tem uma influência dominante, você tende a tornar, né, hábitos e pensamentos aquilo ser um ritmo hipnótico para você. Essa força do ritmo hipnótico faz com que você tenha hábitos e pensamentos iguais àquelas pessoas dominantes no ambiente, entendeu? O parceiro no casamento é uma grande influência, porque está sempre com você, você está sempre dando ouvidos para essa pessoa. Então, escolha bem com quem você vai viver, né? Tente crescer e... consequentemente, essa pessoa vai crescer junto contigo. O tempo transmite sabedoria. O jovem não alienado só irá adquirir com o tempo. Sabedoria, aplicar aquilo que eu sei. Por exemplo, você pode até assistir esse conteúdo aqui, mas talvez você não consiga aplicar esse conteúdo. Por quê? A sabedoria é justamente aplicar aquilo que eu aprendi. Eu entender, eu ter sabedoria para que eu possa aplicar na minha vida aquilo que eu estou aprendendo. Isso é realmente saber. Conhecimento é ter acesso à informação, eu conheci aquilo. Mas sabedoria, pô, é aplicar realmente isso, é viver dessa forma, entendeu? No conceito de harmonia, ele fala sobre harmonia também. As influências negativas tendem a entrar em harmonia, assim como quem pensa positivo tendem a entrar em harmonia. Ou seja, o universo, galera, ele vai conspirar, né, a seu favor. Se você pensa positivo, Deus vai colocar pessoas que pensam positivo a seu favor. Se você pensa negativo, o que é que vai acontecer? As pessoas negativas vão se atrair também. O alienado sempre age sem cautela, ele age depois pensa. A cautela faz com que o não alienado tome muito cuidado em quem vai escolher para se associar. E jamais permite que alguém se associe a você sem acrescentar algum benefício. Então, ele fala também, para finalizar, sobre cautela, da importância de você pensar antes de agir, que normalmente as pessoas alienadas, elas agem muitas vezes pela emoção e acaba se prejudicando. E você precisa ter cautela na sua vida. Tudo que você vai fazer, haja com cautela, analise risco, retorno. Não coloque investimento, dinheiro, energia em algo que não depende de você para o negócio poder girar, entendeu? Analise muito bem naquilo que você vai investir. É muito importante. E tenha sempre cautela. Até quando você for se associar a alguém, busque pessoas que te complementem. E não só pessoas que você vai estar sempre puxando aquela pessoa, mas pessoas que realmente contribuam com alguma coisa também. Então essa foi a análise do livro Mais Esperto que o Diabo. Eu peço a você, curta, comente e compartilhe e faça com que esse resumo de livro aqui, né, essa análise, chegue a mais pessoas e tenho certeza que a gente vai poder aumentar muito o número de pessoas aí que pensam sobre os seus próprios moldes, né? E pessoas que realmente têm um propósito definido, querem crescer na vida e fazer a diferença nesse mundo. Tamo junto, meu líder, minha líder. Aquele abraço e até a próxima.